você? Começando mais um vídeo da nossa série Isto é Abuso. A gente está falando um pouco sobre relacionamentos abusivos, a gente está falando sobre características dessas relações. Eu espero que você esteja aprendendo algumas coisas importantes, não apenas aprendendo a olhar para o outro e tentar identificar as características no outro, mas também olhando para você, para a maneira como você tem conduzido as suas relações, a maneira como você muitas vezes reflete comportamentos abusivos. Tem gente às vezes que em um determinado contexto é alguém que está sendo abusado e no outro é o abusador. Às vezes a pessoa em casa ela se sente abusada, mas na relação com os amigos ele é um abusador. No trabalho ele é o abusado e em casa ele é alguém abusador. Então a gente tem que olhar para isso e entender que em todos nós reside o potencial para também ter comportamentos abusivos. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre relações abusivas e comportamentos abusivos. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para tudo isso que a gente já falou nos outros dois vídeos e fica pensando, nossa, eu estou numa relação abusiva, eu sempre estive, ou parece que toda relação é abusiva. A gente vai olhando para isso e fica pensando, eu sou abusivo todo o tempo. E uma coisa bem importante é a gente aprender o seguinte: todos nós podemos ter comportamentos abusivos. O que é isso? É a gente, em alguns momentos, a gente demonstrar posturas, ter atitudes que fazem com que o outro se sinta oprimido, restringido, limitado. Isso a gente pode viver, todos nós podemos ver isso. Todos nós podemos ter essa relação com os nossos pais, podemos ter posturas de manipulação, colocando culpa sobre as pessoas, tentando dar menos do que a gente está recebendo, entrando em relações desiguais. Todas aquelas características que eu falei nos outros dois vídeos, todas elas podem estar nos nossos comportamentos. Então, todos nós, em algum momento, podemos manifestar comportamentos abusivos. Nem toda relação com comportamentos abusivos é uma relação abusiva. Uma relação abusiva, ela tem um padrão. Ela não tem apenas um comportamento, ela tem um padrão abusivo. Ela funciona, ela se alimenta. A dinâmica dela é sempre naquelas características e em outras que a gente mencionou nos outros vídeos. E aí vem algo bem importante. Como é que eu posso saber se a minha relação é uma relação que tem comportamentos abusivos ou se é uma relação de fato abusiva? Como é que a gente pode saber? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: as relações saudáveis que possuem de vez em quando comportamentos abusivos de uma das duas partes, o que acontece? Nas relações saudáveis, nós temos condições e ambiente para diagnosticar comportamentos abusivos. Então a gente identifica aquilo que não está bom. Em segundo lugar, a gente sinaliza, a gente tem espaço para sinalizar. Isso que você está fazendo não está bom. Essa maneira como você está lidando com isso não é a melhor. As palavras que você usa nesse momento não são adequadas. A gente tem espaço e liberdade para sinalizar. E em terceiro lugar, a gente tem um compromisso das pessoas na interrupção. E essa interrupção desse comportamento abusivo, ela é aprovada com o tempo. Então, se você está numa relação e percebe que tem alguma característica abusiva, se você é o abusador, mas a pessoa que está com você, você está tendo um comportamento abusivo, a pessoa que está com você, ela se sente livre para identificar isso. Você identifica junto, você permite que ela sinalize aquilo que não está bom e você se compromete a interromper, você está dando passos dentro de uma relação saudável, que tem comportamentos abusivos, mas que não se tornará uma relação abusiva. Quando você não é capaz de diagnosticar claramente, quando toda hora é alguém de fora que precisa falar aquilo que não está bom, quando você não se sente à vontade, sente que não tem espaço para sinalizar, para dizer, olha, tem algo que não está funcionando, ou se você já fez isso e foi reprimido, o que veio a reação contrária foi muito forte, foi muito desproporcional, quando você não teve espaço para sinalizar e não há interrupção. Pelo contrário, o comportamento continua se repetindo e às vezes até se intensificando. Então isso é uma relação abusiva. Uma relação saudável, ela não é uma relação sem comportamentos abusivos, mas é uma relação onde a gente pode conversar sobre comportamentos abusivos. Eles são diagnosticados, são sinalizados e são interrompidos. Na relação abusiva, ou eles não podem ser diagnosticados, ou até eles são diagnosticados, mas não há um espaço saudável para sinalização, ou existe a sinalização e a resposta é sempre contrária, ou às vezes a resposta é até positiva. Não, eu entendo, eu vou melhorar, vou fazer isso, vem um monte de promessa, mas não existe uma interrupção de fato daquele comportamento abusivo. Entende a diferença? Então é importante a gente colocar as diferenças e agora estabelecer algo muito importante. A gente precisa entender, olha bem para mim e fica uma coisa na sua cabeça. Ou você interrompe o abuso, ou você interrompe a relação. Entende? As duas coisas não devem caminhar juntas. Ou a relação é interrompida, ou o abuso é interrompido. E isso vale para muitas relações, inclusive para a dinâmica das relações que precisa mudar. Porque às vezes a gente está falando de uma relação de amizade.
E às vezes uma relação de amizade, você não precisa terminar com um amigo, mas às vezes ele tem um comportamento que não está funcionando, uma dinâmica que não está funcionando, e aí chega um momento que você tem que escolher. Ou você continua com a relação da mesma intensidade, com a mesma frequência, com a mesma constância, ou você muda, reposiciona o lugar dessa pessoa na sua vida, entende? Coloca ela num lugar, talvez de um pouco de menor importância, para você não ficar sempre à mercê desses abusos, entende? Então a gente precisa colocar isso. Ou o abuso é interrompido, ou a relação é interrompida. Não é saudável continuar com as duas coisas. Lembrando então, e eu termino com isso, só para recapitular. Como é que o que você tem que fazer? Estou me percebendo numa relação abusiva, ou eu estou me percebendo abusivo. Se você se percebe abusivo, dê espaço para que a pessoa fale sobre isso. Se você é alguém que está numa relação abusiva, você é capaz de diagnosticar isso? Ok. Se você foi capaz de diagnosticar por você mesmo, ok. Você tem espaço para sinalizar isso? Sinalize. A resposta foi positiva, há um compromisso da interrupção disso, essa interrupção foi provada e testada e o tempo está mostrando que está havendo mudança e realmente aquele comportamento está sendo cada vez menos frequente. Então, beleza, você tem uma relação saudável, talvez tenha outros problemas que você precisa lidar, mas nesse aspecto ela está saudável e esses comportamentos precisam ser tratados. Se você está numa relação em que existem comportamentos, mas não há espaço para conversar, não há progresso, não há mudança, é um padrão estabelecido, você está numa relação abusiva e lembre-se disso. Ou o abuso continua, ou a relação continua. Você precisa interromper uma das duas coisas. Ou interrompe o abuso, se o abuso não interromper, é hora de interromper a relação. Espero você no próximo vídeo para a gente conversar sobre como a gente pode ajudar pessoas próximas de nós que talvez estão passando por relações abusivas. Então, vejo você na semana que vem.